Boa noite, moçada. Mais uma semana se iniciando, né? E como vocês já estão envolvidos na segurança do trabalho, vamos também nos envolver sempre na questão da segurança pessoal, tá? Quem puder preservar a saúde, saia o mínimo possível, circule o mínimo possível, para a gente poder passar essa fase e voltar à nossa vida normal, tá bom? Hoje nós vamos discutir aqui um pouco um assunto sobre lixo e resíduo. Vamos mudar aqui a câmera para ficar melhor assim, ó. Lixo e resíduo, tá? O que acontece? Sempre houve uma confusão, né, entre lixo e resíduo. A Organização Mundial de Saúde, ela define lixo como qualquer coisa sem utilidade e que não possui valor comercial. Então, hoje, o que a gente usa muito a terminologia é resíduo sólido, né? Porque o lixo no passado era reaproveitado como adubo. Os resíduos também eram basicamente restos de comida, excremento de animais e outros materiais orgânicos. Como esses rejeitos eram compostos apenas por matéria orgânica, eles se decompunham e podiam ser utilizados como adubo sem problema nenhum. Não havia outros materiais envolvidos, né? Isso no passado. Aí, hoje não, hoje nós temos resíduos diferentes. Então, uma vez que o resíduo de uma atividade pode ser utilizado para outra, e assim sucessivamente, só o material que não tiver nenhuma possibilidade de se reintegrar na cadeia produtiva será considerado lixo. Tá? Deixa eu apagar esse ar que está demais aqui. Aí a humanidade começou a se preocupar com isso e com essas consequências apenas no século XX, né? Porque o lixo foi se tornando um problema no mundo moderno. Hoje vocês sabem que aquilo que era resíduo de uma atividade, ele pode ser utilizado em outra. Nós vamos ver exemplo claro disso aí já já. Olha só, é visível que a sociedade moderna rompeu com os ciclos da natureza. Houve um aspecto positivo, porque nós estamos conseguindo extrair muito mais matéria-prima. Por outro lado, a geração de resíduos se tornou muito grande. O mundo hoje gera muito resíduo, né? E como esse rejeito todo não retorna ao ciclo natural, ele pode ser uma grande fonte de contaminação para o meio ambiente ou de geração de doença, tá? Então, além de todos esses problemas aí com o aumento da geração de resíduo sólido, nós temos uma questão os custos de coleta e o tratamento que está se tornando cada vez mais elevado. E também existe um outro desafio de encontrar áreas disponíveis para dispor os resíduos. Nós temos legislação, e nós vamos falar mais para frente sobre essas legislações, só que essa legislação não são todos os municípios que conseguiram se adequar, porque nós temos um custo, as cidades estão terceirizando a coleta do seu lixo, tem um tratamento que está se tornando cada vez mais elevado e também existe esse desafio de encontrar áreas disponíveis para dispor os resíduos. Tá? Isso é um problema para o Brasil sério. Então veja só, a sociedade moderna está mais consciente dos problemas causados pelos resíduos sólidos. Normalmente quando depositados em locais inadequados, que é o que a gente tem muito, ou quando a sua coleta é deficitária. Não são todas as cidades que têm uma coleta adequada de resíduos sólidos. E aí, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem alguns problemas que são gerados com isso, né? Contaminação do solo, ar e água. Gente, contaminação é um negócio perigoso. Proliferação de vetores transmissores de doenças. Nós sabemos, já falamos também sobre isso. Entupimento de rede de drenagem urbana, a gente vê isso a cada chuva que acontece. Enchente, televisão quando chove mostra todo o resultado desse comprometimento e das enchentes que acontecem, né? Uma degradação do ambiente, depreciação imobiliária, ou seja, aqui na nossa cidade há imóveis que perderam o valor por conta da água que não tem drenagem adequada por conta dos resíduos sólidos, entope e joga a água tudo e compromete a depreciação imobiliária. Além das doenças que podem ser transmitidas, né?
Então, tudo isso são problemas que apontados pelo Ministério do Meio Ambiente. Somos nós que estamos falando, não. Ainda é comum que as pessoas associem resíduo sólido ao lixo, tá? Mas, veja, hoje o resíduo sólido pode ser fonte de renda e gerar lucro para a empresa. O resíduo tem valor agregado e em muitos processos produtivos é visto como matéria-prima. Eu pus aqui o exemplo a cana-de-açúcar. Não sei se vocês se lembram, mas a cana-de-açúcar era fundamentalmente usada para a produção de álcool e açúcar aqui na nossa região, não é? E o que é que se fazia com todo o bagaço que sobrava? Era um resíduo, e eles tinham que dar fim nesse resíduo. Descobriu-se posteriormente a possibilidade de gerar energia elétrica com a queima do bagaço, ou seja, na verdade é um resíduo com valor agregado e passou a ser uma matéria-prima para produção de energia elétrica, tá? Então, hoje os resíduos são vistos e tem que ser vistos assim, qual é o valor agregado que ele pode ter, tá? A gente vê o conceito abrangente de um resíduo sólido. O resíduo sólido pode ser constituído de materiais líquidos, sólidos ou gasosos gerados pelas atividades humanas, que não apresentem utilidade para a atividade fim onde foram produzidos. Todavia, podem ser reutilizados ou agregados em outros processos produtivos, potencializando seu ciclo de vida. Ou seja, o resíduo de uma atividade passa a ser matéria-prima para outra, naquela outra atividade vai gerar resíduo que também possa... Você vai gerar um outro processo produtivo, vai potencializar o ciclo de vida daquele resíduo. E você vai agregar valor, né? E não vai estar descartando isso no meio ambiente de forma inadequada, certo? E o lixo continua aquele conceito, é qualquer material sem valor ou utilidade, ou detrito oriundo de trabalhos domésticos e indústria que é descartado. No Brasil existe uma classificação de resíduos, tá? Regulado por essa NBR 10.004, classificação de resíduos sólidos, e ela é classificada segundo os riscos que oferece ao meio ambiente. Você tem resíduos de classe 1, que são os perigosos, e resíduos de classe 2, são os não perigosos. Esses não perigosos podem ser resíduos não inertes ou resíduos inertes, tá? Os resíduos perigosos são aqueles que apresentam riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Por isso eles precisam, é exigido deles um tratamento e uma disposição especial. Via de regra, quais são os resíduos perigosos que nós temos? Resto de tinta, eles são inflamáveis e podem ser tóxicas. Material hospitalar que não seja patogênico, mas também é resíduo perigoso. Produtos químicos que podem ser tóxicos, reativos ou corrosivos. Produtos radioativos, vocês se lembram em Goiânia, quando aconteceu num lixão que foi descoberto um monte de cápsula de césio, não sei das quanto de problema que não aconteceu com a saúde da população? Por causa desse césio, as pessoas foram lá fuçar nesse lixão. Lâmpadas fluorescentes, pilhas e baterias, que elas têm vários metais na sua composição e podem ser corrosivos, reativos e tóxicos, dependendo do ambiente. E a gente não vê, embora esses sejam considerados resíduos perigosos, onde vocês jogam as lâmpadas, onde vocês jogam as pilhas. Claro que eu acho que o município devia intensificar as ações, todo esse trabalho aí, para que a gente tenha um descarte correto, né, desse material, mas lamentavelmente não é o que se vê, né? Então, segundo essa NBR, nós temos resíduos perigosos e não perigosos. Os resíduos perigosos têm essas características, ó. Eles são inflamáveis, eles são corrosivos, eles reagem com outros, pode ser até no meio ambiente, são tóxicos e têm patogenicidade, ou seja, pode causar doença, né? Então, precisa ter muito cuidado com esses resíduos, gente. Muito cuidado mesmo. E a gente tem uma outra classificação dos resíduos de acordo com a fonte geradora. Quem gera o resíduo? Então, você tem as principais fontes de resíduos sólidos, quais são? Os resíduos domiciliares,
comercial, público, industrial, agropecuário, de atividades de mineração, entulhos, de serviço de saúde, resíduo radioativo e estações de tratamento de efluentes, entre outras menos comuns. Veja, os nossos resíduos domiciliares, eles é uma média que a gente gera entre 0,5 e 1 quilo por habitante por dia, tá? E em primeiro lugar estão esses resíduos orgânicos, 50 a 60% são orgânicos, incluindo-se os considerados não recicláveis. Tem alguns resíduos que não são recicláveis, mas também estão embutidos aqui, 50 a 60%. É o percentual maior, tá? Em segundo lugar estão os papéis e papelões, principalmente onde há atividade de escritório, seguido por plástico, metais, vidros e outros materiais diversos. Os resíduos comerciais possuem composição de acordo com o tipo de comércio gerador, né? Você tem um comércio que gera mais resíduo de uma forma do que de outra. O resíduo público é o gerado por serviço da própria prefeitura, tal como poda de árvore, varrição de rua e feira livre. Em alguns lugares já existem algumas experiências sobre como aproveitar esse resíduo. Aqui em Pereira, salvo engano, numa época, não sei que fim que deram, a prefeitura comprou uma máquina que era para fazer a trituração das podas de árvores para poder fazer disso composto orgânico para adubação. Não sei que fim levou essa máquina, se ainda existe. Já o resíduo industrial pode ser de diversos tipos, de acordo com a atividade da indústria, sendo a fonte mais comum de resíduos perigosos. Os resíduos de indústria, via de regra, é onde estão os maiores resíduos perigosos, né? Por isso que precisa ter consciência da própria empresa para que não descarte resíduo considerado perigoso em qualquer lugar. Vocês sabem, acho que eu já comentei com vocês, há não muito tempo houve um flagrante de uma das usinas, não sei qual delas, despejando vinhaça numa estrada. Gente, é resíduo perigoso, porque ele pode ser tóxico, né? Mas, enfim, as providências devem ter sido tomadas. Quem fez a bobagem que arque com o seu erro, né? A atividade agropecuária é uma das maiores geradoras de resíduos, mas felizmente ocorre a reutilização ou reciclagem quase total dos resíduos, não causando danos consideráveis ao meio ambiente ou à saúde humana. Porque, veja, na atividade agropecuária, o único problema que você tem é esse aqui, ó. É o uso de agrotóxico mesmo com os programas de reciclagem de suas embalagens. Quer dizer, ainda tem gente que usa agrotóxico sem a competente prescrição, que não cuida para que esses agrotóxicos atinjam corpos d'água, a gente já falou sobre isso, e também, embora existam os programas de reciclagem, não faz isso com as embalagens. Esse é um risco que nós temos. Mas a produção de resíduo da agropecuária, via de regra, não é contaminante, não é aproveitada no próprio ambiente, né? Outra que produz um resíduo perigoso, atividade de mineração junto com o garimpo. É uma grande geradora de resíduos, principalmente os resultantes do desmatamento. Além do desmatamento, eles fazem muito danos ambientais, né? E a mineração, vocês viram agora, o exemplo mais claro é a barragem lá de... como é que chama? Matou aquele monte de gente, porque aquilo é rejeito perigoso de mineração. O resíduo da construção civil, mais conhecido como entulhos, são os materiais normalmente inertes, que eles não têm reação, né? Mas que ocupam volume ao ser descartado e pode causar aspecto visual desagradável. Sua reciclagem é simples, feita com sucesso por algumas prefeituras, como Belo Horizonte e Ribeirão Preto, e por alguns recicladores particulares. O que acontece? O resíduo da construção civil, ele pode ser... existe já equipamentos que transformam aquilo em material para ser usado. Resto de tijolo, resto de massa, que tritura aquilo tudo e aquilo pode ser usado. Mas é preciso investir em tecnologia e investir em equipamento, não é isso?
Pneus e similares, resíduos de serviço de saúde, de portos, aeroportos e terminais rodoviárias internacionais, resíduos provenientes de estações de tratamento de efluentes, azetes, óleo lubrificantes usado, pilhas e bateria eletrônica, entre outros tipos de resíduos, são abrangidos por legislação específica. São, mas aí eu pergunto, a legislação é cumprida? Por exemplo, nós tínhamos aqui uma coleta de pneus que eu não vejo mais ser feita, não sei como é que está sendo feita agora. A prefeitura coletava os pneus velhos das borracharias e depois isso era encaminhado para uma empresa que reciclava. Hoje não sei. Eu já vi estudo de pneu se transformar em piso. Olha só que beleza. Mas precisa ter, nós não podemos simplesmente já imaginar a quantidade de pneus que não é descartado. Os resíduos de serviço de saúde precisa ter incinerador adequado, então tem que, a coleta é especial, né? Óleo lubrificante usado pode ser reciclado, mas precisa ter. As baterias e as pilhas têm vários tipos de produtos que podem ser reciclados, mas eles precisam ser feitos por gente especializada. Por isso que precisa ser também descartada adequadamente, né? Eu aqui em casa, eu vou descartando as pilhas numa lata e vou guardando. Depois, quando enche, eu dou um jeito de achar uma dessas. Tinha alguns aí na prefeitura, em alguns lugares, onde tinha a coleta específica. Mas nós temos que ficar atento a isso. A legislação é cumprida? Vamos começar a observar nós mesmos, dentro de casa. Será que nós estamos sendo bastante condizente com essa questão de resíduo? Hoje eu tive que levantar mais cedo do que eu normalmente levanto. Por quê? Porque aqui em casa tudo é separado para reciclagem. E eu vi que o caminhãozinho que passa na coleta aqui costumava passar segunda-feira à tarde. Aí já faz 2 semanas que eu não vejo ele passar. Eu falei, mas não é possível. Aí semana passada eu pus ali e de noite estava lá. Voltei com ele para dentro de casa. Aí conversando com meu vizinho, ele falou, não, eles estão passando cedinho. Quer dizer, eles tinham que dar um jeito de avisar isso, que estão passando cedinho. Aí ontem eu já não aguentava mais, tinha uns 20 sacos de reciclável aqui em casa. E 2 caixas e tal. Ontem eu falei, vou pôr à noite, mas aí pode cachorro, gato, fuçar, derrubar, compromete até o trabalho da rapaziada. Levantei mais cedo, fui lá e pus e fiquei atento aqui no escritório. Daí a pouco escutei o caminhão, acionei a câmera e vi os caras pegando. Então, a gente pode fazer alguma coisa. É isso que eu quero. Nós só vamos mudar. Não adianta a gente pensar em mudar as coisas só pelo lado público. Nós temos que começar a mudar nós. Porque quem faz parte do poder público? Pessoas. Se essas pessoas não têm essa consciência do resíduo sólido nas suas casas, na sua vida privada, ela não vai levar essa consciência para o serviço público. Concorda comigo? Então, o fato da legislação não ser cumprida me entristece, me deixa, sabe, preocupado. Mas nós podemos fazer cumprir essa legislação? Depende de cada um de nós. O que é que eu estou fazendo? Eu estou me policiando para cumprir a legislação? Nós vamos mais para frente falar sobre reuso, reciclagem, tá? Mas por hoje fica essa reflexão. O que eu estou fazendo? De que forma que eu estou contribuindo para que a gente tenha os resíduos sólidos adequadamente depositados em local correto? Eu estou fazendo a minha parte? Pensem nisso. Valeu? Grande abraço a todos.